pessoal! Que coisa boa! Mais um podcast começando agora. Eu tô super empolgada porque o assunto hoje vai ser muito interessante. Então, por favor, já fica aí, tá? Já se mantenha numa posição confortável porque hoje vai, render esse bate-papo, tá? Então, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado aos mais de 140 mil inscritos aqui no nosso canal. Se você também tem interesse de contar a sua história aqui pra gente, né? O podcast Mundo Empresarial tem essa facilidade de conversar com muitos empreendedores. A gente gosta de entender a história de cada um, conhecer a trajetória, entender como tudo começou, como cada um de vocês chegaram até aqui. Cada história é diferente, né? E a gente sempre aprende um pouquinho mais a cada episódio. Então, para nós é um prazer imenso, tá? Te receber também. Se de repente você tiver interesse, entre em contato com a nossa produção. Tá aparecendo aqui na tela para você, certo? E agora, né? Já que eu falei para você ficar, porque o bate-papo vai ser muito bom, no programa de hoje a gente vai saber mais sobre uma empresa que há mais de 35 anos conecta mercados através de soluções completas em importação de carga, gente. Só que assim, eles que fazem toda essa logística, tá? É isso que a gente vai entender melhor como funciona, diretamente da Koenig do Brasil. Seja muito bem-vindo, Marco Guerra. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. Muitíssimo obrigada. E dividir com vocês um pouco daquilo que a gente aprendeu durante esses 38 anos de empresa e 51 anos de existência nesse negócio. A empresa especificamente está aí no mercado desde 1987, é isso? Exatamente. Estamos completando agora 38 anos, né? Alguma coisa assim, por aí. É 38 anos, bastante história. E estamos aqui para dividir um pouco dessa história com vocês. Vamos ver. Nossa, é um assunto muito legal. A gente ouve falar muito sobre o quanto esse mercado, né, de logística, que envolve importação e tudo mais, de cargas, como isso tem crescido, né? Porque a gente tem... são muitos braços que são envolvidos nessa área específica, né, Marco? É interessante isso, porque a gente... No dia a dia, a gente acaba consumindo uma série de coisas que são importadas e muitas coisas que são fabricadas no Brasil são levadas para outros países e a gente não sabe muito bem como que isso funciona. Esse bastidor de como é que funciona, nós somos esse backstage, nós somos nesse outro lado, né? Exatamente, por trás de tudo que está acontecendo do palco. Nós estamos atrás desse palco. Isso é uma coisa interessante da gente abordar, porque, assim, teve uma vez que eu estava conversando com uns amigos, né? E aí a gente tava falando assim, nossa, o tempo realmente tá passando muito rápido, né? Mas o tempo não para, nossa, que correria, todo mundo na correria. E aí a gente chegou à conclusão, né, de que na verdade o tempo é o mesmo. Sim. As 24 horas, elas são idênticas, né, para todo mundo, não muda. E a gente tem essa sensação de que o tempo tá passando muito mais rápido do que o comum por conta do excesso de informações que a gente tem hoje. Porque se você pegar essas 24 horas que você tem e ficar numa ilha sem acesso à internet, a telefone, a nada... Não acaba o dia, né? Não acaba o dia, né? Então, o tempo, ele não mudou, não. Na verdade, o que mudou é a forma como a gente usa o nosso tempo, verdade. né? Você sabe que quando nós começamos nessa área, a nossa disposição que nós tínhamos, nós abrimos a empresa, nós tínhamos telefone, que nós tínhamos que comprar a linha naquela época, né? Era caríssimo. Sou dessa época também, tá? Calma. Do jeito que ele fala, parece que faz muito tempo. Não, mas mudou bastante, né? Mudou. Antigamente, quem tinha linha telefônica era um investimento, né? Exatamente, tinha que declarar no imposto de renda. Olha isso. E depois nós tivemos um telex. Nossa, menina, era um negócio... E eu lembro que éramos poucos ainda na empresa, minha esposa, inclusive, quem fazia a parte de... Porque você sabe que quando você mandava um telex, você tinha que contar os minutinhos, né? Se passasse 1 minuto, pagava 2. Então, ela tinha que contar certinho e ela sabia como fazer para que as coisas fluíssem dentro daquele prazo, daquele tempo, para economizar, né? Mas depois veio o fax. Também né? na minha época. Aí veio o celular, que a gente ficava num cantinho para não pegar sempre naquele lugar só. E hoje não, menina. Hoje é WhatsApp, e-mail. Ninguém mais te pergunta qual o teu e-mail. Se você tem e-mail, qual é o teu e-mail, qual é o teu WhatsApp. Hoje você é obrigado a ter WhatsApp, é obrigado a ter... Foi embora o Skype, que eu tanto gostava também. É Teams, é Zoom, é Google Meet, é uma série de coisas. E você tem que lidar com tudo isso, porque o canal de comunicação, importa como que o cliente quer chegar em você. Ele chega, a gente tem que atender, né? Não, e outra, o acesso, né, aumentou. A possibilidade de te encontrar hoje, as pessoas elas podem te encontrar... Antigamente era pela lista telefônica.
Hoje ela põe um tagzinho na gente. Ou no endereço físico, né? Lista telefônica, pra quem não sabe, é importante a gente ressaltar, porque tem uma geração aí que tá vindo que nem sabe o que é lista telefônica, né? Ai, gente, que saudade, as páginas amarelas. Não é? Você lembra? Tinha que comprar espaço na página amarela. Quem tava na página amarela se destacava. Lembra do nosso cliente A Carta? Lembro. Que o nome foi para aparecer no começo das páginas. Olha isso. Só. O nome da empresa surgiu pensando exatamente na lista telefônica da época. Olha que mudança, né? Mas você pensa, hoje em dia você tem muitas formas de acessar. Não tem só o Google, né? Que é a maneira como a maioria das pessoas hoje em dia pensam. Por incrível que pareça, fiquei sabendo que tem uma plataforma aí, uma rede social que está superando o Google em pesquisas. Não sabia. Em pesquisas de locais. Por exemplo, restaurante em São Paulo. Antigamente, as pessoas... Antigamente, sei lá, vamos falar aí, 6 meses. No máximo 6 meses aí, as pessoas estavam colocando isso no Google. Hoje não mais. Hoje tem uma plataforma aí que tá ganhando. Você vai guardar segredo. Não, o TikTok. Dá pra acreditar? Eles superaram o Google nesse quesito de pesquisa. Eu não usei, eu uso pouco TikTok. Então, mas hoje em dia, o que eu quero dizer é que você tem várias formas de você estar presente, né? E de você, de alguma forma, marcar, né? A sua presença mesmo como empresa. E as pessoas conseguem te encontrar de diversas formas, né? E é isso que... A nossa empresa, eu, por exemplo, eu comecei nessa brincadeira toda, né? Eu era para ser jogador de futebol. Então, é isso que eu queria... Ele falou isso nos bastidores lá ali pra mim. Mas eu falei, não, tudo que você tá contando aqui, Marcos, você tem que contar lá também. Senão não é justo. Não, o pessoal mas tem que saber. De verdade, eu era... Como que foi essa história? Não, desde a época, tinha uma turminha... Assim, tinha um cara que ele era da TV Tupi. TV Tupi, Canal 4 de São Paulo. Esse cara, na verdade, era um repórter de campo. E ele... Fotográfico, né? E ele teve uma ideia de montar uma equipe de crianças. Jovens, pequenininho mesmo. Não é jovem, não. Bem criança mesmo. E essa ideia deu tão certo. E ele criou o famoso Dente de Leite na época. Que depois acabou... Essa ideia, 2 repórteres que eram mais fortes em termos de potência lá na Rede Tupi, tomou essa ideia dele, ele foi meio que convidado a sair da empresa. E ele foi, normal. Ele foi lá pro litoral e a gente conheceu essa pessoa lá no litoral. Só que ele levou a mesma ideia para lá. E aí eu fui uma das pessoas, uma das crianças, né, que estavam ao lado dele. Uma hora que ele teve essa ideia lá, junto com a prefeitura de Praia Grande. E aí, cada um que estava montando junto lá com ele a equipe, a gente foi convidado a... o que você joga? Eu jogo de ponta esquerda, eu jogo de lado de centroavante, não sei o quê. E eu, né? Eu era bonitão, né? Queria fazer gol. Eu sou centroavante. Só que eu nunca tinha jogado de bola de centroavante. Aí, fiz 1 ou 2 partidas, não aconteceu nada. Aí me falei, olha, eu vou colocar na ponta esquerda. O Toninho, que era esse rapaz que fundou a equipe, me colocou na ponta direita. Até que eu fui mais ou menos bem no comecinho. Mas um dia botaram um molequinho menor que eu para me marcar. E o moleque me judiou. Eu não fiz nada o tempo todo. Aí o Toninho novamente falou, Guerra, é o seguinte, vai pra defesa, que você é fortinho, vai na defesa e tal, né? Aí eu falei pra ele, sabe uma coisa, eu gosto de pegar com a mão, eu sou goleiro. Falei, mas nós já temos um goleiro aqui, né? E era muito legal a ideia deles, porque eram tantas crianças que eram vários times e cada um tinha o nome de um país. Itália, México, Alemanha, não sei o que ser. E quem fosse o campeão ficava sendo o Brasil. E meu time era o México na época que começou, e eu fui como reserva, né? Fiz um teste, passei no teste e entrei como reserva. Por infelicidade, o Salgado, que era o meu titular, né? Machucou. Eu entrei e, graças a Deus, cresci lá dentro. Fui até a seleção. Fui o cara que foi para a seleção lá. Aí fomos jogar fora várias vezes, mas infelizmente não era meu destino ser goleiro, porque eu tive um acidente à vista, não pude continuar jogando e parei o meu sonho, que até hoje eu guardo com muito carinho, né? Aí saí dali, fui buscar outras opções para trabalho, aquele negócio todo, e em certo momento entrei, fui gerente de doceira, a maior doceira do Brasil, acho que na época era a Brunella, uma empresa muito séria. Eu trabalhei em todas essas empresas, trabalhei lá de 7 da manhã até 7 da manhã no outro dia. E aí, com o tempo, tive alguns desentendimentos nessa empresa e eu saí de lá.
Ia sair, eu estava numa boa, ganhava muito bem. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para trabalhar, né? Eu tenho que manter, eu tenho que viver, eu tenho que ganhar dinheiro, né? E aí tinha um tio meu, que o meu tio, o irmão do meu pai, ele era gerente geral de compras da Matarazzo, do Grupo Matarazzo, um maior grupo na época que existia empresarial do Brasil. E eu falei com ele, tio, eu estou precisando de trabalho, cara, que me ajuda, me arrumou uma ideia. Aí ele me levou para trabalhar numa empresa. E gozado que quando ele me falou, olha, se prepara, se veste bonitinho que eu vou te levar para te apresentar uma empresa. E eu não tinha ideia de qual seria a empresa. Mas eu sempre gostava muito de vendas, eu sabia daquilo, que eu tinha eu tinha uma facilidade para me apresentar a empresa, falar com desenvoltura e tudo mais. Ele falou, vou te levar numa empresa. E por incrível que pareça, sem saber quem era, nem conhecendo o que é esse ramo nosso que eu trabalho hoje, eu falei, seria a Danzas? Ele falou, nossa, é ela mesma, por quê? Ele falou, não, é porque... Eu falei, eu sempre vi esse nome, eu gostava desse nome. Passava ali na frente do aeroporto de Congonhas, e tinha lá Danzas, e eu sempre fiquei curioso de saber. Ele falou, pois é, você vai lá. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista, e eu ganhava muito bem naquela época, né? Antes de sair do emprego que eu estava ganhando muito bem. E aí ele falou assim, você vai... Eu vou te apresentar para o gerente deles lá, que é um italiano, o nome dele era Sebastiano Greco. E ele chegou assim e falou assim, você vai sentar lá, então fala o que você quer, porque ele vai te contratar. Por que ele falou isso? Porque o meu tio era o principal cliente dele. Então o cara tinha, né, quase que obrigação de me contratar. Costa quente ali. Costa quente, né? E aí eu falei, puxa vida, né? Então, aí uma hora assim ele chegou assim, durante a entrevista, seu Greco também, tudo contente, que ia me contratar, não sei o quê, ter um vendedor, que ele não tinha vendedor, ele que fazia vendas, ele não gostava. E ele chegou assim para mim, bom, senhor Guerra, então o senhor vai trabalhar com a gente a partir de agora, tal, você não conhece a área, você tem que aprender a tudo que é isso aqui, você vai ficar aqui aprendendo, nós vamos te ensinar tudo que for necessário, mas eu quero que você saiba que vendedor tem que trabalhar tranquilo, sem preocupação de estar devendo um boleto, lá está faltando um pagamento aqui, você tem que ganhar o suficiente para trabalhar tranquilo. Quanto você acha que você precisa para ganhar tranquilo? Eu fiquei, meu Deus do céu, eu ganhava naquela época, sei lá, 8 milhões, sei lá como é que era, real, cruzeiro, sei lá. Não sei. Reais não. Reais é mais antigo que eu. Mas eu acho que era o que naquela época? Não, acho que era cruzeiro. Acho Cruzeiro, que era né? Não, cruzado não, era cruzeiro mesmo. Aí ele chegou antes, cruzado veio depois. Aí ele falou assim... Eu ganhava naquela época mais ou menos 8, 9, né? E se ele me pagasse 4, já seria ótimo, né? Mas eu, meu tio debaixo da mesa, assim, olhando pro meu tio do meu lado, ele falava assim, mostrando uns 8 dedos assim, né? Eu falei, meu tio tá louco, né? Como é que eu vou pedir 8 mil? Tá louco, né? E ele fazendo assim com a mão, insistindo para que eu fizesse 8, né? Eu falei, seu Greco, eu acho que 8 mil, assim, me daria a tranquilidade que eu preciso para trabalhar. Falei, então tá bom, nós vamos te pagar 10 mil. Comecei ganhando 10 mil, ganhando mais do que eu ganhava já, sem saber o que eu ia fazer. Aí a partir daquilo ali, mas isso de uma certa forma foi bom, porque me deu o conforto econômico, financeiro que eu precisava, mas por outro lado assim me deixou um pouco confortável, porque era um favor que o cara estava fazendo, tipo assim, vou contratar esse bobinho aí, né? E eu era magro, me lembro. E eu fiquei estudando tudo lá, tinha uma secretária que me ensinou, ela falava outras línguas, e eu não falava nada, outra língua naquela época. E aí ela lia para mim as informações que eu não conseguia e tal. Mas teve um momento em que o seu Greco foi viajar, foi para a Itália, que ele morava com a família lá e tal, ele foi viajar. E eu me sentia assim, preso, não sabia mais o que fazer. O negócio era sair em campo. Eu estava 3 meses já fechado no escritório, eu não conseguia dormir em cima dos papéis, né? Aí eu liguei para um cliente e falei assim, olha, eu queria conversar com o senhor, queria oferecer a nossa empresa, não sei o quê, o cara foi lá. Aí eu fui lá e quando o seu Greco voltou, eu comentei com ele, seu Greco, eu tive a liberdade, tomei a liberdade de ir visitar um cliente e fui lá e saí, só não estava aqui, não tinha como me comunicar com o senhor. Eu falei, não, mas você não está preparado, você tem que estar preparado para colocar o nome da empresa na rua e tal. Eu falei, não, mas eu acabei pegando os clientes. Ele falou, como assim você pegou? Eu falei, peguei, me deu tudo. Tudo que a importação dele agora é com a gente. Ele falou, qual o cliente? Eu falei, John Faber. Eu falei, nossa, você foi até São Carlos lá? Eu falei, pois é. Falei com a dona Úrsula, uma pessoa extremamente simpática, e mulher muito experiente, né? E ela conhecia muito de logística, né? Eu me lembro
que naquela época a gente usava aquelas gravatas, parecia uma prancha de surf, sabe? Aquela coisa enorme assim, era um absurdo. A gente com aquele paletó, aquele paletó assim, naqueles ombros. Sim, maiores, né? Maior, assim, e um magro, que nem um esqueleto, e fui lá. E aí, quando eu fiz isso, ele foi lá, nós marcamos novamente uma visita lá com a dona Úrsula, fui muito bem recebido por eles. E ela elogiou muito a minha atuação junto a eles e tal. E para encurtar tudo isso, né? Depois que eu saí da dança, depois de muito tempo, trabalhando lá, e gostei muito de trabalhar, porque para mim a minha escola foi a danças, né? Eu levei para outra empresa que eu saí, que é também suíça, a dança era suíça. Eu fui para uma outra empresa que chama Panalpina, que também era suíça. Só que com mentalidade totalmente diferente. Eram 82 clientes que eu tinha naquela época. Eu levei 81, não levei a John Faber. Você acredita? Eu não levei a John Faber. Até hoje foi um arrependimento da minha vida que eu não consegui levar. Nunca mais consegui trazer nada da John Faber, que eu tenho muito carinho, porque a dona Úrsula abriu as portas para mim naquele momento. Mas isso, assim, depois de um tempo trabalhando para empresas internacionais, no caso, aí eu senti, junto com alguns colegas meus, que essas empresas internacionais, elas tinham o hábito de impor a nós uma metodologia de trabalho que era europeia, que funcionava muito bem lá. E funciona, né? Mas o Brasil tem características muito importantes. Nós temos situações aqui que você tenta explicar isso para um estrangeiro, ele não consegue entender. A burocracia, algumas coisas que não fazem nenhum sentido e existem aqui no Brasil, e você tem que obedecer, senão você não consegue trabalhar na tua área. Graças a Deus, a gente acumulou muita experiência nessa brincadeira toda e faz com que esses passos sejam superados mais facilmente. São stepzinhos, aquelas caminhos de pedra que a gente tem que caminhar, e evita que o cliente fique sabendo que tem que pular tudo isso, porque ele não consegue entender. Se você tiver que explicar isso para um estrangeiro que pede para a gente fazer um embarque dele, ele fala, meu Deus do céu, por que tanta burocracia? Por que tanta dificuldade? Por que tanto custo? O Brasil é muito caro. Então, a gente faz com que os nossos clientes eles tenham... o cliente vem para nós e diz que é a necessidade dele. Olha, eu quero importar. E eu quero importar de tal lugar. Então, ele nos diz qual a necessidade dele, o que ele vai importar, de que maneira ele quer importar, e a gente faz com que as coisas aconteçam de tal forma que ele fique transparente para ele. Ele não tem que se preocupar nenhum problema com a logística disso aí. Isso inclusive é um ponto que é interessante a gente ressaltar, né, Marco? Que acaba sendo até um dos diferenciais de vocês, que é esse processo completo que vocês oferecem para o cliente, né? É praticamente uma consultoria, porque foi o que você disse. Essa parte de você importar ou até exportar, que seja um produto ou algo aqui, é algo muito difícil, assim. É burocrático e não é algo divulgado, não são informações que são fáceis de você encontrar com credibilidade, assim, se você jogar essa informação, por exemplo, na internet, aparece tanta coisa lá que você fica até confuso, né? E você fica perdido. Então, em quem confiar? Como você faz isso? Qual que é o processo legal? Qual que é a maneira correta? Como eu pago menos imposto? Como que funciona a parte tributária disso tudo? E eu acredito eu, né? Como eu sou leiga no assunto, mas eu acredito que cada segmento tem uma necessidade diferente. Né? Eu diria para você o seguinte, a gente tem um caminho muito grande, uma história muito grande na área de agenciamento de carga internacional, despacho aduaneiro, enfim. Nós temos vários exemplos, assim, nós temos um dos nichos que a gente mais pratica, talvez, são os... E é estranho, até te cortando, quando a gente se apresenta para um cliente falando de um projeto industrial, de remoção industrial, ou de um grande projeto de remoção de cargas grandes, de transporte de carga de especiais e tudo mais, ele passa a conhecer a gente por aquele nicho. Esquecendo que a gente também faz o embarque do dia a dia, aquele embarque que o cara quer marcar uma peça ou quer trazer uma importação de sapato, sei lá o que a gente traz. Né? Específico que seja, né? Não precisa ser um cliente constante com vocês, mas algo bem, assim, esporádico, vamos dizer. O cliente, nós temos clientes que trabalham com a gente na sua linha de produção, de importação ou exportação, que ele quer que a gente faça todo o controle daquilo que ele produz para chegar no destino ou de lá para cá. Isso a gente faz também. Mas tem aquele cliente que quer fazer um embarque único de uma máquina ou quer exportar um produto que ele produziu uma única vez. Acontece. É obra de arte, é fruta, uma série de coisas que tudo é carga para nós.
Então não tem, aquela coisa é mais simples de fazer. Para nós é carga. Então nós, como temos que agenciar o embarque, o que faz agenciamento? Nós procuramos aquilo que o cliente quer e orientamos a ele, assim, olha, esse é o seu produto, o senhor quer entregar para o cliente, e essa, para nós, usando nossa experiência, a gente explica para ele as opções que ele pode encontrar. Então ele vai embarcar por via aérea, por via marítima, a embalagem a gente orienta como é que ele deve fazer, se é uma embalagem que vai retornar, se vai ter que, ou não, a madeira tem que ser tratada, tudo isso a gente explica para o cliente para que não tenha nenhum embaraço. A carga dele chega no destino no momento em que ele quer, da maneira que ele quer e com o melhor custo-benefício. E até a gente sabe que para essa parte da embalagem, a maneira como o produto vai ser levado, né, para fora do Brasil ou de fora para cá, tem produtos que são refrigerados, tem toda essa parte que é muito, assim, você precisa ter um cuidado e um zelo muito grande com tudo isso, né? Isso realmente. Existem todo tipo de carga, como você falou muito bem, tem a carga que é refrigerada, tem uma que é só refrigerada, outra tem que ser congelada, isso tudo, ou tem medicamento que precisa de controle de temperatura, e aí você tem lá um termômetro que acusa se houve uma variação de temperatura acima de tal tempo, isso tudo é controlado, isso tudo nós também fazemos, entendeu? Então, como eu te falei, são histórias tão grandes, né? Nós temos, por exemplo, uma mineradora, que trabalhou com a gente durante muito tempo. Nós chegamos lá nessa mineradora, primeira vez que tivemos contato com eles, tentamos vender nosso peixe para eles, eles já tinham algumas pessoas que atendiam a eles, mas chegou no momento em que eles pararam para nós e falaram assim, Guerra, eu quero que você venha para cá agora, estava no Rio de Janeiro, eu estava aqui em São Paulo, vou te pagar a passagem, eu quero que você venha aqui que eu estou com um problema de drawback. Drawback é uma importação, é um tipo de, uma modalidade de importação, você tem algumas isenções, suspensões de impostos, tudo mais, que você tem que, você importa alguns insumos e depois você exporta o produto que você produz, né? E ele tem, e durante o tempo que está nesse processo, ele tem uma isenção de imposto. Se você cumpre a sua promessa para o governo que você vai cumprir aquele objetivo, a isenção acabou, você não paga nada. Mas se você falha, você importa demais e não exporta aquilo que prometeu, você me paga imposto por aquilo que você importou em excesso, né? E esse controle é muito preciso, ainda mais numa mineradora. Se fosse carro, tudo bem, você sabe que tem 4 rodas, mais um step, você vai saber que vai ser 5 rodas por cada veículo. Então você vai importar um número X de rodas para colocar no veículo e exportar o veículo. Mas mineradora não. Mineradora você tem que saber quanto você vai colocar de ouro, quanto você vai conseguir tirar de ouro naquela montanha de pedra, não sei o quê, de terra, não sei o quê. Isso não é uma coisa precisa. Então é um controle muito, 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 assim, difícil de fazer, mas graças a Deus nós temos esse know-how, né? E esse cara me chamou uma vez, falou, Guerra, vem pra cá. Eu fui lá, falei, olha, Guerra, aqui, veio a fatura. Eu vou ter que pagar 8 milhões e meio de imposto, porque o meu drawback não sei o quê. Eu falei, nossa, meu, você tá louco, 8 milhões e meio? Eu falei, tem que verificar o que eu posso fazer. Verificamos tudo, havia, infelizmente, ou felizmente para nós, né, o nosso concorrente na época cometeu um engano, não tinha percebido algumas coisas. No final, esses 8 milhões e meio se tornou 35 mil reais que ele pagou de imposto só. Aí o cliente confiou na gente e entregou para nós o controle de drawback. Aí nós percebemos também que ele tinha algumas falhas na área de desembaraço aduaneiro. Passamos a fazer o desembaraço aduaneiro. Notamos que ele poderia ter um custo menor na área de agenciamento de carga internacional, de transporte de carga marítima e aérea melhor. Nós conseguimos também colocar esse nosso serviço lá também, até o momento em que ele nos pediu para fazer também o controle de compras dele. Então nós aquilo que a gente fazia, um outsourcing completo. A gente fez, ele colocava para nós a necessidade de compra, a gente colocava junto aos fornecedores o pedido, fazia negociação de preço, prazo de pagamento, tudo certinho, e colocava a peça ou insumo que seja, dentro da mineradora dele. Isso por quê? Porque essas mineradoras geralmente elas estão em lugares remotos e muitas pessoas, é difícil encontrar pessoas que saibam fazer esse trabalho, e ele acabou confiando na gente. Fizemos um trabalho lá, ficamos lá por 15 anos, até que a mineradora mudou seu foco, ela vendeu e agora deve estar voltando, se Deus quiser, em breve agora. Mas outras mineradoras também viram que nós fizemos um bom serviço e trabalham com a gente até agora. Isso é um ramo de coisa. Isso é uma das coisas que a gente faz de projeto. Existem vários outros projetos para nós. Esse que você falou de carga contínua, né, é um projeto para nós também. Um cliente uma vez, por exemplo, ele chegou para nós e falou assim, olha, eu tenho que atender um contrato
e eu quero que você me ajude nisso aqui. Então eu fui lá, nós desenvolvemos um sistema para ele, um software. E esse software, ele nasceu a partir de uma coincidência até. Nossa empresa foi nomeada para o embarque de uma empresa aqui de São Paulo, aqui de Perus, uma empresa enorme de equipamentos fora de medidas e pesos especiais. E essa empresa, nós fomos lá para conversar com essa empresa e verificar o que era necessário fazer para embarcar umas peças grandes que eles tinham para fazer. Aí nós notamos que eles tinham algumas dificuldades, estavam com o pessoal deles não estava assim muito afinado com as coisas de importação e exportação, ou seja, não estavam bem para exportar. Aí com o tempo, graças a um bom relacionamento que nós fizemos com a diretoria deles, eu falei para eles o seguinte: puxa vida, você está precisando de ajuda, seu departamento de exportação, de importação está meio bagunçadinho, né? Você está precisando de ajuda. Ele falou: como é que você pode me ajudar? Bom, nós fizemos a primeira terceirização no Brasil de uma empresa na área de importação e exportação. Fizemos lá uma equipe, um time formado por nós, capacitado para fazer toda a parte de compra internacional, toda a parte de logística, contato de câmbio, tudo. Nós fizemos nossa equipe lá dentro dessa empresa. E, por coincidência, o primeiro desafio grande que nós tivemos era um projeto que eles tinham de exportação de uma máquina que ia para Grand Island, nos Estados Unidos, em Nova York, no estado de Nova York. E aí eu fui lá, inclusive, fui lá na obra e tudo mais. E esse projeto já era previsto um prejuízo de $1,5 milhão. Eles sabiam que ao terminar, entregando a peça lá nos Estados Unidos, eles teriam um prejuízo, graças a Deus, de só $1,5 milhão, segundo eles. E graças à nossa intervenção, nós fizemos todo um trabalho, um retrabalho, refizemos um monte de coisa que eles estavam fazendo, eles tiveram um lucro de $2 milhões. E na época eu me recordo que o presidente dessa empresa, que é uma empresa que eu tenho respeito por eles até muito hoje ainda, ele fez um coquetel, convidou muita gente, inclusive outros clientes, para fazer esse relato que ele percebeu com a gente, né? E isso foi para nós um passo inicial. E ali interessou para a gente fazer esse negócio de terceirização, né? Apesar que não é muito simples, porque cada empresa é uma diferente da outra e tal, né? Cada uma tem uma cultura, né? Cada uma tem uma maneira de lidar, uma filosofia. E aí nós tínhamos um outro cliente que já trabalhava com a gente. E ele resolveu fechar uma unidade que ele tinha aqui no estado de São Paulo, em São Bernardo. E ele falou: não, por algum motivo ele teve que sair dali e voltou para a unidade dele, matriz lá no sul. E a equipe que estava fazendo importação e compras aqui em São Paulo não queria ir com ele. Porque deslocar a família, aquelas coisas todas, não vou. Aí nós tivemos uma ideia e falamos: olha, faz o seguinte, eu contrato essa equipe. Essa pessoa que está saindo, eu contrato todos eles. Eles vêm trabalhar para mim. Eles vão ficar na nossa empresa e continuam prestando serviço para vocês, né? Daqui. Eles vão para lá quando necessário, mas a base deles continuaria aqui. Fechamos esse negócio. E foi mais uma terceirização. Mantivemos 6 pessoas no sul, com outras pessoas, e algumas aqui em São Paulo, e fomos tocando. Mas tudo que eles produziam de importação, na época eles faziam tratores. E nós conhecíamos cada modelo de trator dele. Cada modelo de trator tem sua peça, tem o seu fornecedor de peça, umas são nacionais, outras são, a maioria na época, internacionais. E nós conhecíamos todas. E aí chegou um momento que nós começamos a entender, bom, quanto tempo leva para esse parafuso, essa tampa de motor, ou essa roda, esse eixo, esse virabrequim, chegar no Brasil? Quem é o fornecedor? Um é na Inglaterra, outro na Alemanha, outro na Itália, outro nos Estados Unidos, não sei o quê. Nós desenvolvemos um controle que fazia com que nós conhecêssemos todos esses detalhes. Então, nós sabíamos qual era o nosso tempo de reação entre colocar um pedido lá fora e fazer com que a carga chegasse aqui. Isso nós desenvolvemos, com o tempo, nós desenvolvemos um sistema. E esse sistema, ele partiu de um momento muito interessante, foi um insight, assim. Com a terceirização, nós colocamos algumas pessoas nossas trabalhando lá, funcionários nossos. E alguns deles trabalhavam na nossa empresa aqui em São Paulo e foram deslocados para lá. Outros nós contratamos lá e preparamos essas pessoas. Mas os que estavam aqui, eles conheciam o nosso método de trabalho. E eu me lembro que tinha um rapaz que trabalhava lá uma vez e me ligou e falou assim: seu Guerra, por favor, me ajuda, porque
se o senhor não trouxer, se nós não fizermos esse embarque agora, a nossa produção aqui na minha fábrica vai parar. Ele era meu profissional, meu funcionário, e ele falou, a minha fábrica vai parar. Eu percebi que naquele momento ele estava certo e eu estava errado. Porque, para nós, todo cliente ligava dizendo, a carga é urgente, urgente. Era um negócio meio que comum no nosso dia a dia. Mas naquele momento a coisa se transformou para a gente, inclusive para mim. Porque eu percebi que aquela terceirização não era apenas um papel que ele me pagava e eu cumpria umas funções. Não, nós tínhamos que realmente estar no chão de fábrica. E isso fez com que eu fiquei lá mais dedicado a essa empresa para entender melhor o que está fazendo. E nós desenvolvemos um software, que o software, ele fazia tudo. Ele considerava todo o estoque, quanto nós tínhamos de estoque para produzir tais e tais tratores, qual o tempo, todo aquele controle que nós tínhamos para fazer com que a carga chegasse aqui, e nós conseguimos que nenhum segundo a carga houvesse qualquer paralisação na produção dessa empresa. Foi um trabalho que a gente fez e esse cliente, inclusive, trabalha com a gente até hoje. Ele já não faz mais trator, ele faz outras coisas, mas trabalha com a gente até hoje e eu sou muito grato a eles. Talvez a empresa que trabalha com a gente há mais tempo. Agora, como que vocês desenvolveram esse software? Porque falar que vocês desenvolveram pode parecer fácil, né? Mas eu imagino que o processo tenha sido muito delicado, porque para você alimentar isso tudo e ser um software que auxilie na precisão do dia a dia de um projeto que precisa de uma logística fantástica, que tudo corra bem, porque é uma engrenagem perfeita, né? Se falhar alguma coisa ali, enfim, como que, né? Em algum momento o processo ele tem que ser muito completo. Quero dizer assim, um depende do outro, né? Porque as informações elas meio que se complementam dentro do processo da logística, de você importar, de você trazer a mercadoria. Não depende só de vocês, tem fatores externos também, enfim, tem outras situações que podem interferir. Então, como que vocês chegaram nessa resolução, assim, de que é dessa forma que o software vai funcionar? E aí, claro que eu acredito que vocês foram ajustando isso ao longo do tempo, né? Coisa, na prática. Né? Eu me lembro da primeira vez que nós fizemos um projeto para esse cliente, eu fui lá e nós tínhamos um software que chamava FileMaker. E nós tínhamos que bolar o que nós precisávamos que o cliente nos passasse. O que nós precisamos que o cliente passe para nós para a gente formar um sistema que dê um controle completo naquilo ali. Então nós fizemos tudo assim, eu preciso de endereço, nome, quem é a mercadoria, qual é o nome da mercadoria, enfim. É uma lista enorme, né? E apresentei, falei, eu quero que do seu sistema de produção você me passe essas informações. Eu não sei digitar uma linha de programação, mas todos os testes eram feitos, nós contratamos uma equipe para fazer esse trabalho e desenvolvemos com essa equipe assim, todo dia. Eles faziam o teste, eles faziam a programação diante daquilo que nós pedimos, eu ia para casa e eu testava o sistema. Tá errado aqui, corrigia, olha, fulano, tem que fazer isso, isso, isso. Uma dessas pessoas está com a gente até hoje, ele era office boy e hoje está com a gente até hoje, que é o Flávio. Na época tinha o Hélio que nos ajudava, a Cláudia que nos ajudava, mas nós fazíamos isso aí era um desafio muito grande. Eu diria para vocês o seguinte, chegou um momento em que nós tivemos uma necessidade desse mesmo cliente, que nós fazíamos, ele conseguiu atingir um mercado canadense e também americano, que ele tinha que colocar a mercadoria dele lá fora. E o importador, os importadores, nós fizemos assim, coisa para Caterpillar, para Magna, que é uma das empresas canadenses maiores na área de autopeças e tudo mais, para Mack Truck, para M General, são empresas grandes lá fora, né? E exigentes. Então, chegou um momento em que ele, puxa vida, Guerra, eu preciso atingir esse cliente, só que ele exige que a gente tenha um sistema de tracking, que ele consiga enxergar. Nós desenvolvemos isso lá, isso aqui ficou de uma perfeição tão grande que o cliente colocava o pedido para nós, não para o cliente. Ele mandava o pedido, a necessidade dele de peças que ele precisava, quantidades, modelo e tudo mais, colocar para nós, via EDI. Nós criticávamos o EDI e apresentávamos para o cliente. Falou, o cliente quer receber isso, 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 nessa quantidade, nesse período. Você aceita? Aí o cliente falou assim, pode confirmar o pedido, nós vamos fazer. Aí, no momento em que ele aceitava, nós confirmávamos para o importador aquilo que ia ser produzido durante o período que ele queria e quais os modelos e tudo mais. Acompanhávamos a produção para ver se está tudo seguindo de acordo com aquilo que era preciso. E no momento em que a mercadoria estava pronta,
nós logicamente com a autorização do cliente, nós entrávamos no sistema dele, apanhávamos todos os dados do banco de dados, emitimos a nota fiscal, emitimos a fatura comercial, o packing list, que a gente chama que é a lista de todos os produtos que são embarcados, número de série, nível de engenharia, cor, tamanho, lado direito, lado esquerdo, tudo que você imaginar. E quando ele colocava dentro do container, ele levava o container lá, colocava dentro do container, você conseguia ver o container do nosso sistema, você vê o container passeando, e você clica dentro do container, você sabe quantas peças tem, quais são, modelo, cor, até chegar no porto. Entrou no navio, vai lá, o navio, conhecimento de embarque e tudo mais, chegou no destino, ele vê que foi desembaraçado e chegou no destino, ele vai levado para um armazém, aí do armazém sai do container, passa a ser peça e não mais um container, aí tudo aquilo que é uma peça, é tudo controlado na condição de você saber exatamente o que está em cada um. A gente tinha um sistema que chama FIFO, né, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. E aí nós fazíamos o controle de estoque, entregávamos para o cliente na cor que era a necessidade dele, porque quando chegava a carga lá, ele queria saber, olha, eu vou receber essa semana tanto, eu quero ter essa peça aqui. Então era um pedido na hora ali, local, né, que ele ficava perto dele, um armazém é nosso, e nós entregávamos para ele de acordo com o que ele precisava. E se uma peça tinha defeito, a gente separava a peça. Se ela podia ser retrabalhada, a gente tinha o controle de reworking que falava. Se ela fosse condenada, a gente separava, segregava ela, até que um dia alguém do cliente fosse lá e visse, ó, isso aqui pode jogar fora mesmo. Tudo isso. Mas era um trabalho tão bem feito e o faturamento contra o cliente era feito pelo nosso sistema. E a única coisa chata é que a gente não recebia o dinheiro, quem recebia era o cliente. Tudo era feito por ele. Que pena, né? Mas então vocês praticamente intermediavam tudo. Intermediam tudo. É aquilo que eu te falei. O cliente tem que quer exportar, ele tem que preparar um bom produto. E conseguir vender ele lá fora. O resto a gente faz para entregar. E na importação a mesma coisa. Na importação tudo que esse cliente fazia, ele faz de volta também. Fantástico. Então, assim, exemplificando, né? Na teoria, de uma maneira bem resumida e bem, né, simplista que eu vou dizer aqui, o cliente só precisa realmente se preocupar com a produção dele, assim, com o produto que realmente ele desenvolve, caso ele queira exportar, Isso. ou a necessidade dele. Olha, eu quero importar essa máquina da Alemanha em tal data, porque eu vou precisar disso. E aí o resto, meu amigo, é tudo com vocês. É tudo com a gente. É tudo com a gente. Teve um momento, aí, se você me permitir, até muito, muito especial. Esse mesmo cliente, ele chegou uma vez para nós, me ligou, falou, ó, Guerra, eu tenho uma necessidade muito importante agora. Nós temos um projeto novo, eu abri uma divisão, uma Fabril, na China, e essa fábrica foi aberta para poder atingir o cliente na Alemanha, que é a Mercedes. É um desafio nosso. Só que você não vai fazer o embarque, não vai fazer o desembaraço, não vai fazer nada. Eu só quero que você me ajude com o seu software, com o seu sistema. Por quê? Porque eles pediram para a SAP, né, que é uma das empresas mais fortes, né, desenvolver o sistema. Eles pediram assim, um monte de dinheiro e um prazo de 1 ano e 2 meses para fazer isso aí. E eu falei, tá bom, a gente faz. Fiz um preço para ele, um preço bastante razoável. Ele fechou com a gente e nós conseguimos entregar isso em 2 meses, o projeto. O projeto funcionando. Só que aí... É o SAP mesmo? É SAP mesmo. Ou seja... e eles são meio burocráticos nesse ponto mesmo, né? Ah, não, a gente demora X tempos aí para instalar, para operacionalizar o negócio, né? Para deixar qualquer modificação redondinho. é bastante longe. Eu, inclusive, já pensei em fazer algum approach com a SAP e falar, vamos fazer junto? Eu coloco esse meu software, meu sistema para trabalhar com vocês, porque o de vocês não funciona assim como o meu. Eu acho que o sistema deles é fantástico, controla tudo, mas esse adendo eles não têm. Esse anexo eles não têm. E o esse nosso braço, funciona, né? Funciona muito bem. E aí, menina, fui para a Alemanha, fui na fábrica do cliente, fui para a China, fiquei lá desenvolvendo como é que eles trabalhavam e consegui montar o sistema direitinho, juntamente com os programadores e tal. Tá tudo entregue. Então tá bom. O armazém já estava pronto, mandamos algumas rodas, que era o produto, para esse armazém, para fazer os testes iniciais, né? E aí o pessoal da Mercedes ia fazer o teste no nosso sistema. O teste final, era o teste
muito duro. Eram 2 pessoas, foram lá 2 dias. Eles tiveram que fazer oferta. Então eles iam escrachar com o sistema. Tudo que podia fazer errado e para testar, eles iam fazer. E no dia que eu me preparei, fui 2 dias antes, preparei tudo, testei o sistema, lancei um monte de dados, simulei, apaguei tudo, acabei do zero novamente. Falei, agora, ou amanhã, é o dia de fazer esse trabalho. É o teste final. Chegaram os 2 caras da Alemanha lá, da Mercedes, super exigentes, assim, meio sisudos, né? E foi o meu cliente do meu lado. Falei, agora eu estou tranquilo porque está tudo funcionando. Sistema zerado, começamos a fazer o sistema, os testes. Quando eu ligo o computador, Bugou. não funcionava. Ai. Menina, me deu um gelo, eu fiquei com calor assim. Falei, agora, o que eu faço, né? Ainda mais com os alemães ali. Liguei pro Brasil, falei, o que aconteceu? Falei, caiu um avião da TAM aqui no aeroporto de Congonhas e o nosso servidor foi tudo embora. Nós estamos perdidos, não sei o que. Aí esse rapaz que trabalha com a gente, ele saiu do escritório, pegou, me levou o computador para um outro lugar, foi para casa da minha filha, morava lá em São Paulo, estudava em São Paulo, levou lá e conseguiu colocar o computador no ar. Os alemães nem perceberam que as coisas não estavam funcionando direito. Ele funcionou que era uma beleza. Então, funcionou tanto que a Mercedes adorou o sistema e esse sistema pertenceu para a Mercedes depois. Foi usado por eles durante muito tempo. Mas nós controlávamos. Esse da Mercedes foi um dos mais complexos. Nessa hora, você vê, tipo, o Marco tá falando aqui de grandes clientes, né? Potenciais, assim, que vocês atendem, enfim. Só que vocês atendem qualquer cliente, né? Desde pequeno, médio a grande empresa. Isso é o mais interessante, porque é importante a gente ressaltar isso, porque é o que você falou. Se tem uma empresa que tem um produto e eles querem exportar de forma esporádica, né? Olha, eu quero levar só para um cliente lá na Argentina, um exemplo. Ou então, para fora mesmo, quero levar lá para a Europa, em algum país, não importa. Você consegue, conversando com o Marco aqui, com a empresa, vocês conseguem desenvolver um projeto para essa finalidade. Isso é muito interessante, né? Você citou uma coisa interessante. Ontem, por exemplo, né, tinha uma senhora muito simpática, super agradável conversar com ela. Eu não a conheço pessoalmente ainda. O primeiro contato que eu fiz foi ela ontem. Ela tem uma empresa aqui em Vinhedo, em São Paulo, e ela fabrica cosméticos, algumas coisas de muito boa qualidade, de alta qualidade. E ela foi incentivada por aqueles que conhecem o produto a exportar. Ela me ligou, puxa vida, eu queria exportar, ela não tem absolutamente nenhuma noção do que é exportação. E eu falei para ela, não se preocupa, se o seu objetivo é exportar, tudo que você precisar, nós vamos fazer. Desde o registro, a habilitação no radar, que é um sistema necessário para que você possa importar e exportar no Brasil, chama radar da Receita Federal, do Sescomex. Embalagem, orientação de embalagem, autorizações lá no país de onde você quer vender, tudo nós podemos fazer. Você só precisa produzir e, se possível, conseguir uns clientes lá fora, porque até nisso a gente orientou quem possa ajudar também na parte de conseguir clientes lá fora também. Ou seja, o negócio dela é produzir esses cosméticos que se parecem ser de muito boa qualidade. E assim, uma curiosidade mesmo, Marco. Dá para ter uma noção de custo, de quanto que isso... assim, porque eu sei que varia muito de produto para produto, quantidade e tudo mais, né? Sim. Mas só para quem não tem realmente nenhuma noção, que nem você falou, essa cliente não tem nenhuma noção de como faz para exportar. Existe um processo meio que seja parecido de todos os produtos, de todas as empresas, ou não? Não, pode sim. variar muito, assim, é algo bem completamente diferente um segmento do outro, só para ter uma noção. Eu diria para você o seguinte, em geral, é praticamente tudo igual. Inclusive, a Koenig do Brasil foi uma das primeiras empresas, que eu me lembro foi a primeira empresa que parou de cobrar o serviço dela de desembaraço aduaneiro baseado no preço do produto que ela está importando. Por exemplo, eu quero importar um negócio que custava $1 milhão. Eu vou cobrar 2%. Nossa, o cara ganha muito dinheiro, né? O processo, o trabalho que eu tenho para desembaraçar, que custa $1 milhão, $10 milhões, é o mesmo que eu tenho para gastar uma de $10. O processo é a mesma coisa. Não muda nada. O meu trabalho é o mesmo. Então, a gente nunca cobrou um valor relacionado ao valor do produto da mercadoria. Se eu quero importar ouro, eu não posso ficar bilionário, né? Seria ótimo, mas não é assim. Então, o processo é igual, sim. O que muda, por exemplo, vamos supor, se você tem um produto que, vamos dizer, fruta, né? Produto perecível, animal,
que você quiser embarcar, ele te dá mais trabalho. Então, se você vai lá na fazenda para colher aquele negócio todo, junto, carregar lá no... A gente faz transporte rodoviário também, né? De todo quanto é tipo de produto. Então, se você quiser buscar manga, se você quiser goiaba, né, figo, essas coisas todas que quer exportar, ele exige que você tenha um cuidado maior. Então, isso realmente faz com que o custo varie, mas o projeto... Nada muito absurdo, assim, nada muito diferente. E você sabe uma coisa, Larissa? A gente, na Koenig no Brasil, nós temos um negócio que é um trabalho que tem o desembaraço aduaneiro, agenciamento de carga de importação, exportação, transporte rodoviário, tem vários produtos que é o nosso serviço. Um deles chama inteligência logística. É o que a gente chama de inteligência logística. O cliente nos contrata para fazer um trabalho global, que nem um projeto. Vai desmontar todo um equipamento usado, desmontar, classificar, embalar, trazer para o Brasil legalmente, com toda a documentação certa. Então, tudo aquilo ali, eu não tenho como gerar um preço. Então, eu cobro por um produto, que é a inteligência logística, que faz com que nós chegou lá no local que eu estou desembaraçando, onde que eu vou comprar as madeira, ou o que eu vou poder fazer para economizar. Isso tudo eu cobro por um valor. Isso é um valor, é um contrato que a gente tem. Isso é diferente. Mas no dia a dia, o desembaraço aduaneiro, importação e exportação, custa aí R$800 cada processo, R$700, R$900, depende do local onde que está. Se é em Santos, se é em Viracopos, se é em Guarulhos, muda um pouquinho. Se é num armazém alfandegado em algum lugar, ele muda um pouquinho, mas é muito mais pela deslocação. Deslocamento, né? Deslocamento. Nossa, que interessante saber que toda essa logística, na verdade, todo esse processo, eles são parecidos, porque às vezes a gente que é leigo no assunto tem a impressão de que muda muito, varia muito o processo de exportação, o processo de importação, de acordo com cada produto. É claro que a gente sabe que tem algumas intercorrências, às vezes. Sim. Eu gostaria muito que você contasse sobre isso pra gente, caso você tenha algum case mesmo que você possa compartilhar com a gente também sobre isso, porque queria saber como funcionam os impactos, né, assim, para vocês no dia a dia, com os cenários internacionais mesmo, que eu acho que isso influencia muito também, né? Mas segura aí essa informação, vai pensando num case bacana aí de sucesso que você possa compartilhar com a gente. Aproveita, toma o seu cafezinho para não esfriar, Marco, que eu sei que você gosta de um cafezinho, que já tomou um cafezinho ali com a gente na hora que ele chegou. E eu vou aproveitar esse momento também, já que a gente está falando, né, de sucesso, a gente vai falar da Print. Eles são referência nacional em soluções gráficas personalizadas, gente. Então, se a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é mais que especialista para entregar tudo isso com qualidade, agilidade e ótimos preços também, tá? Tudo isso com tecnologia de ponta e um atendimento personalizado pensado para quem vive esse dia a dia dos negócios. Então é muito simples. Acesse print.com.br, está aparecendo aqui na tela, e descubra como você pode levar a identidade visual da sua empresa para outro nível, já que a gente está falando exatamente sobre isso, né? Importar, exportar, enfim, como você pode levar essa identidade para outro nível? Acesse print.com.br. Print, muito obrigada por apoiar o podcast Mundo Empresarial. Marco, conta pra gente como que esses impactos, assim, internacionais, e vamos pensar aqui, por exemplo, né, umas situações que fogem do nosso controle, né? Uma pandemia da vida, como que isso impactou? Os cenários de, infelizmente, assim, das guerras que acontecem lá fora, isso interfere dentro do dia a dia de vocês ou não tem nada a ver? Vocês conseguem superar? Passa por algumas modificações ali que vocês precisam encontrar um caminho B, um caminho C, um caminho D, mas vocês conseguem chegar num consenso ali. Como que funciona esses impactos? Porque a gente que não tem noção do dia a dia logístico de vocês, imagina que tudo isso realmente pode, de alguma forma, interferir negativamente ou positivamente, entendeu? Não há dúvida de que a pandemia, ela criou uma série de dificuldades para a gente, principalmente aqui no trabalho, no atendimento, né? Porque você tinha que ficar isolado até dentro de casa trabalhando, não podia unir as pessoas para trabalhar. Mas, graças a Deus, a Koenig, por exemplo, nós mantivemos todos os nossos profissionais trabalhando, cada um no seu casa, né? Colocamos computadores para todo mundo. E eu, que é quem ficava no escritório muitas vezes, eu mais uma outra pessoa no máximo, mas um pouco distantes, né? Mas isso foi um momento que a gente, sei lá, graças a Deus superamos, né? E isso não nos trouxe grandes dificuldades. Mas se você pensar em guerras, naquele caso que o
o navio foi no canal de Suez e atravessou lá, tinha navio nosso lá, com carga nossa parada lá, né? E acabou atrasando a chegada da carga no Brasil, impactou muito isso. Porque a carga teve que... Os navios começaram a ir lá para o sul, pela África, para subir para a Europa. Imagina a volta que eles deram, né? Mas citar um exemplo, por exemplo, que nós temos, que foi muito interessante e tá na nossa história, né? Nós temos um cliente que ele fabrica rodas para trem. A gente chama de rodeiros. Aquele eixo que tem aquelas duas coisas que vão as rodas do lado, né? Ele fabrica a roda e fabrica os eixos também. E ele tem uma necessidade de embarcar, de vender, levar na África, especificamente para a Mauritânia, esses produtos deles de tempos em tempos, porque a cada 2 anos, 3 anos, devido à areia do deserto do Saara, aqueles rolamentos todas as rodas acabam desgastando e tudo mais. E lá na Mauritânia tem uma mineradora de minério de ferro, fica muito dentro do deserto do Saara, é muito produtora, grande mesmo. E o trem é enorme, um trem que não acaba nunca, ele é comprido que só ele. Ele vai lá para o meio do deserto e recolhe todo aquele minério e traz para o porto chamado Nodibu. É um porto bem assim, pertinho aqui está a Mauritânia e aqui está Marrocos, assim, pertinho de Marrocos. E aí nós tínhamos a obrigação de fazer esses embarques, e era uma coisa meio que rotineira, a gente colocava a carga dentro do contêiner, colocava no avião, no navio e ia embora para lá, os caras retiravam a carga, usavam e tudo mais. Mas passou um momento em que havia, assim, greve, ou sei lá o que aconteceu, não me lembro mais agora, só sei que começou a ficar escasso a quantidade de contêiner, não se encontrava contêiner disponível. Então as companhias se ligavam, olha, eu preciso de contêiner para colocar minha carga, para embarcar lá para Mauritânia. Falaram, nós não temos contêiner. Aí o cliente tinha uma obrigação, porque tinha um contrato de entrega, se não tivesse o pagamento ele podia sofrer multas e tudo mais. Aí o cliente chegou, Guerra, me ajuda, porque nós precisamos colocar as cargas lá. Falou, olha, a opção que nós temos é comprar container usado, a gente coloca as cargas para lá e leva. Aí começamos a comprar container. Só que não fui só eu que teve essa ideia, todo mundo teve. Faltou container para comprar também. E aí nós viemos com a ideia de falar, escuta, vamos negociar com o importador para que a gente faça um lote maior, ou 2 lotes maiores, e vamos entregar esse navio. A gente aluga o navio, um part charter que a gente chama, né? E coloca as cargas tudo dentro do navio e leva lá. Aí ligou lá para o importador. O importador, meio contra gosto, aceitou. Nós montamos um volume enorme, convidamos uma empresa que levasse essa carga, aceitasse levar essa carga até a Mauritânia, e a Mauritânia tem um problema que o porto dela é muito raso. E ali, antigamente, tinha um cemitério de navios em volta de toda a praia de Mauritânia. E aí nós apresentamos essa opção e o cliente falou, tá bom, só que é o seguinte, eu não vou descarregar essa carga, quem tem que descarregar é vocês. E aí o cliente falou para mim assim, Guerra, eu sei que deu a ideia, agora você se vira. Toma que a bola é tua, literalmente. Olha lá, goleiro agora. Agora então, quase não mesmo. Mudou muito, né? Não mudou muito de área. Agora o goleiro sempre sofre, é o culpado, vendo? né? Aí o primeiro embarque, né, que era um navio inteiro, nós juntamos toda a carga, não sei o que, colocamos dentro do navio e o navio levava um tempo para chegar lá e era meio perto do Natal, né? Aí eu falei para meus filhos, gente, ó, vocês ficam aí, eu falei para minha esposa, vamos para lá? Aí você vai lá, a gente vai para lá, a gente passa o Natal junto, a molecada fica aqui e a gente vai para lá. Aí eu fui, e naquela época você tinha que pegar um avião até as Ilhas Canárias, né? Não, de Madrid até as Ilhas Canárias, depois para as Ilhas Canárias, e lá a gente fazia a aplicação por visto para entrar lá em Mauritânia, tinha um visto. E de visto demorava um pouquinho. Então eu fiquei lá com minha esposa, ficamos acho que 2, 3, 4 dias lá esperando até que o visto fosse aprovado. E aprovou o visto e tal, só que aí um cliente meu falou, não leva a esposa para lá, cara, não é legal. Não é legal, você não conhece. Eu falei, puxa, eu realmente nunca estive lá antes e tal. E, enfim, ela ficou lá na Mauritânia e eu fui para lá. No início, eu não sei se eu estava meio impressionado com as palavras do cliente, que é o cara que fez a venda lá e tal, mas eu fiquei muito mal impressionado, assim. Quando eu cheguei no aeroporto de Nodibu, tudo escuro, tinha uma lâmpada assim,
O carro que foi pegar a gente estava caindo aos pedaços, a pegar a mim, né? Eu despedaço, cheguei de madrugada lá, mas horrível. E eu entrei no hotel, assim, impressionado. Eu já tinha muita experiência de viagem internacional, mas não sei por que naquele momento eu estava meio impressionado, né? Aí escutava barulho de noite, assim, falei, mano, não vou dormir, cara, não vou conseguir dormir. Só sei que no outro dia eu escutava um negócio bater na janela de noite, falei, meu Deus do céu, né? Bom, pra você ter uma ideia, eu peguei uma gaveta, tirei do armário e coloquei na porta, falei, se alguém abrir a porta, ela vai fazer barulho, dá tempo de eu levantar, né? Ou seja, essa loucura boba, né? Quando eu acordei no outro dia, o barulho da janela era uma palmeira que batia na janela de um terraço. Eu saí no terraço, parecia que eu estava no paraíso. Lindo. Uma praia maravilhosa, aquele mar azul assim, bonito. Aquelas areias, mas no deserto do Saara, né? Aí desci para tomar um café maravilhoso. Assim, toda aquela má impressão que me passaram, eu perdi. Você conseguiu ressignificar. Exatamente. Só que aí eu fui esperar o navio não chegava. E o navio fui comunicado que ele estava sendo cercado por piratas. E lá tem pirata naquela área, infelizmente. Pirata existe, viu, gente? Existe. E a gente... É verdade. E aí a gente teve que levar uma turma com armas e tudo mais para proteger o barco. Fui eu junto. Tudo mais. Caga. Você colocou um tapa-olho? Não coloquei. Poxa vida. Só perna de pau mesmo. Goleiro é perna de pau. Brincadeira. Só pra tu dar uma descontraída. Nada, mas aí conseguimos trazer o navio pra lá. Mas, nossa, eu imagino o seu... Assim, a tensão, né, no ar. Porque eu tinha em até outro país, sua esposa lá, você tinha, infelizmente, deixado ela lá pra protegê-la, obviamente, Isso, né? Mas seu coração angustiado, porque, né? E toda essa tensão com a carga ainda. No Natal, querendo estar com a família. Meu Deus, gente. Pertinho do Natal. Corri o risco de atingir o Natal, porque não sabíamos quanto tempo demoraria, né? Só sei que quando eu cheguei lá e o navio finalmente chegou ao porto, antes de chegar no porto, o cara que é o cliente, ele tinha um porto particular, a empresa é enorme. Ele tinha um porto particular, ou seja, ele falou que não ia descarregar, mas ele tinha condições para. Ele falou, Guerra, eu quero que você convença o capitão a trabalhar com o nosso porto. Eu falei, eu vou falar com ele, né? Aí cheguei, capitão, olha, por favor, eu quero que você vá naquele porto. Ele falou, não, eles estão me cobrando muito caro, não vou naquele porto. Eu vou num outro terminal que ele é mais barato. E o cara não gostou dessa brincadeira, e ele ficou bravo, o cliente, importador. Quando eu desci em terra, que eu fui falar com ele, não sei o quê, eles me chamaram lá para falar com o diretorzão deles. Fui lá, aquele ambiente todo, assim, meio escuro, sabe? Ele falou assim para mim, olha, é o seguinte, pelo contrato você tem que descarregar um navio por sua conta. Eu falei, não é, o contrato não é assim que está escrito. Ele falou, é sim, porque eu sei, porque eu assinei o contrato. Eu falei, não, eu vi o contrato antes de vir para cá, o contrato não foi feito dessa maneira, o descarregamento é por tua conta. Eu posso coordenar, te ajudar, tudo mais, supervisionar, que eu tenho experiência para isso. Mas eu sei, o custo de desova é seu, do navio. Não é. Ele falou, olha, eu não estou com o contato aqui, eu vou pedir para o meu escritório mandar, e eles vão me mandar, mas amanhã você esteja aqui. Se for você vai ter que pagar tudo. Se não, eu pago tudo e eu te convido para um jantar. Aí eu falei, bom, é justo, né? Aí nós fomos, no outro dia fui lá, o cara foi me pegar, o motorista dele me pegou no hotel, levou lá. Quando eu cheguei, a secretária dele me esperando, sua Marja chegou. Aí quando eu entrei lá na sala, ele falou assim, eu te levo um jantar. Falei, graças a Deus. Não estava tão errado assim. Então, foi tudo certo, coordenei tudo. Eu que ajudei a descarregar o navio, coordenei todo o descarregamento. Mas o jantar não foi fácil, né? Jantar com a mão, comendo em família, assim, com eles, entre na família dele, não é fácil, posso te garantir. Tem um chazinho que eles servem lá, menina, forte. O negócio para tomar aquele chá, você tem que ter estômago. Não foi fácil, não sei se eu preferia que eu descarregasse e perdesse a aposta. Mas foi muito Deixa que eu pago o jantar, não tem problema, não. Mas Pode ser ali no McDonald's. Pode ser ali no Mac, num drive-thruzinho. Não tem problema. Não, mas Tô brincando. Já passamos por boas... Com muito respeito, né? A culinária é muito específica. Não, é muito específico. Mas, no fim das contas, é uma cultura realmente muito diferente, né? Muito diferente. A Mauritânia é um país maravilhosamente bonito. As pessoas são muito acolhedoras, sabe? Sério? Muito acolhedoras. A gente tem uma imagem diferente às vezes, né? Que eles são mais frios, assim, mas da deles não são tão acolhedores assim. Mas olha que legal. Você sabe que conversando com esse diretor na casa dele, eu
até um pouco desatento, porque quando eu fui recebido, foi o diretor e os 2 filhos dele, né? A sua esposa já estava junto contigo, Não, tá? não. Ela Também não? Ainda não. Não, ela não foi comigo para lá. Ah, sim, entendi. Em Mauritânia eu fiquei sozinho. Aí ele foi me receber com aquelas roupas bonitas que eles usam, sabe? Aquelas bonitas mesmo. E depois me deram uma roupa pra eu usar daquela lá. Eu tenho até foto dela, é bonita pra caramba. Mas você teve que vestir essa roupa no jantar? Ou não? Durante a conversa, eles me Porque deram eles lá. respeitam muito isso, né? Assim, nós que somos de outro país, que não temos, né, a mesma cultura, eles respeitam muito a Eles forma. não me obrigaram a usar isso aí. É. Eles até falei que a roupa era muito bonita, e era mesmo, era tudo de seda, era um negócio bonito pra caramba. Ele me pôs uma roupa daquela pra tirar fotografia, mas isso depois do jantar. Mas quando a esposa dele apareceu, porque ela até então não tinha aparecido, eu me levantei para dar a mão para ela. E eu não pode pôr a mão nela, né? Não pode, é um respeito, você não pode dar a mão. Ele me orientou e eu perguntei, porque eu sou curioso para burro, né? Começamos a conversar. Menina, é muito interessante a cultura deles. Não é que ele não gosta que ninguém põe a mão, ela que não quer. Tá vendo? Entendeu? A gente pensa que não, ele que não gosta. Né? Ela que não quer. Entendeu? Não, eu pertenço ao meu marido. Ele põe a mão em mim, não ninguém mais. Cara, foi um negócio assim, uma noite assim, de muita conversa, Só que no outro dia ele me convidou de novo e eu não fui, porque não aguentava comer aquela comida. Não, muito obrigado, foi ótimo. Agradeço o convite, fica para uma próxima, quem sabe. Mas é muito, muito bacana mesmo. Muito Que bacana legal. O trabalho dele. Né? Nossa, mas você tem muita história para contar, né, Marcos? Se for contar tudo aqui, meu Deus Vai do demorar um pouco. céu. Gente, que legal. Agora, aproveitando toda essa experiência, todo esse know-how, até essas dificuldades que vocês enfrentaram aí, né, auxiliando os clientes, graças a Deus sempre foi dando certo, né? Graças a Deus. Com alguns imprevistos. Alguns percalços na vida, porque é normal. Mas assim, vocês se destacam muito hoje. Você deixou muito claro que desde que vocês abriram a empresa aqui no Brasil, vocês se destacaram muito em relação a essa parte aqui. Acho que no Brasil vocês são, vamos dizer assim, precursores nessa parte de oferecer esse projeto completo, né, para o cliente, certo? Eu diria que sim. Vamos se dizer dessa forma, desde quando vocês fundaram a empresa em 1987, certo? Isso. E aí vocês foram crescendo. E o que você considera, assim, quais foram os diferenciais que você conseguiu trilhar para que hoje vocês ainda sejam esse ponto-chave dentro do segmento que vocês atuam? Olha, existem muitas boas concorrentes hoje ainda, né? Existem já, né? Hoje em dia tem muitas boas empresas instaladas no Brasil. Hoje, empresas brasileiras já conseguem desenvolver um trabalho muito forte e faz com que a gente aumente a nossa responsabilidade para nos manter com uma boa referência. Nós vamos com os melhores, nem os maiores, longe disso. Hoje você pega uma empresa internacional aí que, puxa, com o poderio econômico que eles têm, você não consegue competir. Como é que nós conseguimos nos apresentar de uma maneira diferente? A gente não é omisso, a gente não é passivo quando trabalha com o cliente. Ele vê que o cliente comete trabalha com algum procedimento que ele possa melhorar, a gente opina e fala, olha, se fosse você, eu faria dessa maneira, assim, assado, por causa disso, vai melhorar teu custo, a rapidez, você vai melhorar o teu desempenho na área de importação e logística e tudo mais, logística, importação, exportação, uma série de coisas. Hoje, a Koenig, acredito que o grande diferencial da Koenig, ela oferece um pacote completo. Então, se você quer tudo que você imaginar, desde por exemplo, vamos supor, da desmontagem lá fora de um equipamento, fazer a classificação, a embalagem desse equipamento, a pesagem, colocar no porto, trazer aqui para o Brasil, desembaraçar a carga, entregar com o nosso transporte rodoviário e remontar a máquina e fazer ela funcionar novamente, nós fazemos. Isso tudo não é... Talvez tenha uma empresa que faça a primeira parte, faça a segunda, mas tudo junto hoje, eu pelo menos desconheço. Eu desconheço que exista uma que faça tudo isso aí. Mas a gente vai em loco. A gente procura saber qual realmente é a necessidade do cliente para poder apresentar uma solução para ele, entendeu? Muitas vezes o cliente não quer todo o nosso trabalho. Ele acha que montar a máquina para ele é mais fácil do que eu montar. Pode ser, porque tem equipamento, tem gente para isso, mas... Se quiser que nós façamos isso, não tem problema nenhum, não. E como que vocês conseguem encarar essa falta de mão de obra hoje em dia? Mão de obra qualificada. Porque, assim,
Acho que essa é uma das principais dores, assim, da grande maioria dos empreendedores hoje, independentemente do segmento. Só que tá faltando gente para fazer esse, né? Tá ali na mão de obra mesmo, ali no dia a dia, na parte de desmontagem, montagem, logística. Como que você consegue se destacar ou quais são os diferenciais de vocês, assim, nesse aspecto? Porque, pelo que você comentou, vocês têm colaboradores que têm mais de 30 anos de carreira com vocês, né? É verdade. O nosso gerente de Santos, por exemplo, saiu da faculdade e foi trabalhar com a gente. Outro dia ele ligou para mim e falou, estou completando 60 anos. Fiquei surpreso, porque ele realmente é um patrimônio nosso lá. E tem o rapaz que hoje faz a parte de transporte, a parte de TI, começou com a gente como office boy, né? Eu diria para você que eu não é só no nosso ramo, não. Mas na nossa área de importação e exportação, ou seja, nós fazemos transporte internacional de carga, agenciamento, desembaraço e tudo mais. É muito difícil conseguir gente boa nisso aí. Muito difícil mesmo. Nós temos nessa equipe de velhinhos que trabalham, né? Nós temos uma equipe nova, que a gente vai agregando novas pessoas para aprenderem. Para que eles possam aprender com a gente o que é importação, exportação. Para que é o seguinte, quando um cliente ligar para você, e seja ele qual for, ele ligar para você com uma necessidade e pedir para que você vá falar com ele, você não vai falar assim, ele vai chegar na frente do cliente e falar assim, olha, eu chamei vocês aqui, eu quero falar de exportação. Ele falou, puxa, eu não posso, eu só sei falar importação. Não podemos, nós temos que falar tudo. Então, nossos funcionários todos têm que estar sabendo tudo de tudo. Então, eles vão para Santos ver como é que funciona, vão para o Viracopos ver como é que funciona. Eles fazem uma declaração de importação, fazem uma declaração de exportação, fazem um transporte. Eles acompanham todos os departamentos, para que eles tenham ideia da dificuldade. Porque talvez, eu queria que você desembarasse minha carga, chegou de manhã, eu quero que à tarde esteja lá. Poxa, não é assim, você tem que explicar para o cliente, olha, tem essa parte, tem essa dificuldade, tem isso aqui, se é aéreo dá, se não é marítimo talvez demore um dia a mais, mas você tem noção daquilo que você está falando, né? Então ele vai aprender. Eu diria para você, Laís, que a grande dificuldade que nós temos hoje muitas vezes hoje as empresas ainda, eu sinto isso, elas falham bastante ainda na contratação das suas equipes de logística. Eu vejo que as empresas contratam, assim, jogam de um dia para outro uma pessoa no departamento, ela quer mudar tudo, como se tivesse só aquele departamento causando todas as dificuldades da empresa. Ela esquece que talvez o todo esteja conduzindo ela a errar. Ela põe uma pessoa que quer mudar tudo, ela vem com outros hábitos de outras empresas que ela trabalha, ou então um pouco conhecimento, e comete muito erro. E muitas vezes quando a gente vai conversar com essas pessoas mais novas, assim, na área, a gente tem dificuldade para conversar com elas, porque se nós viermos com a intenção de ensinar, ela vai parecer uma coisa meio que arrogante. Se a gente se omite e deixa a coisa acontecer, nós somos omissos. É muito difícil trabalhar nessa área. Então, a gente sempre tenta falar com a pessoa que está, o nosso interlocutor. Evitar de ir lá para cima para a diretoria, para a pessoa não se sentir incomodada embaixo, trabalhando no departamento. A gente orienta essa pessoa no que for necessário, ela pode contar com a gente 24 horas por dia. Então, o grande diferencial é esse. É essa intimidade que a gente cria com o cliente e esse nosso conhecimento. É grande pra caramba, viu? É bastante grande mesmo. Deu para perceber. Agora, como que você conseguiu desenvolver? Porque assim, deu para notar, desde quando você chegou aqui na produtora, que você tem realmente um tato muito legal, assim, para conversar, você é comunicativo, tem um comercial muito bom. Mas como que você se desenvolveu e como você desenvolveu sua equipe para trabalhar nessa parte comercial e nesse atendimento personalizado de cada cliente, já que hoje em dia a gente está vivendo esse lance do imediatismo, né? Sim. E eu acredito que os clientes ligam, né, para você com quase todos a mesma necessidade. Eu preciso disso aqui para ontem, cara. Eu preciso disso aqui, não tem como. Eu não aceito não como resposta. É mais ou menos assim. Como que você lida com essas demandas, assim, meio que imediatas? Como que você contorna as situações? Porque é o que você falou, né, Marco? Tem coisas que não dependem exclusivamente do trabalho de vocês. É uma demanda toda com outras pessoas que são envolvidas. Exato. Também. E aí? Você tá falando, comentando isso aí, vem as coisas na cabeça da gente. Uhum. Né? E esse imediatismo não é de agora, não, tá? Eu acho que com o controle hoje, com um pouco mais de sistema, hoje você consegue adivinhar aquilo que vai acontecer e trabalhar um pouco com proatividade. Mas tinha um cliente meu,
que é uma pessoa muito bacana, lá do Sul também, e ele ligava para mim, sempre muito educado, e ele me ligava, e ele falava, oi, senhor Guerra, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que vai a família? Falei, pronto. O que você quer? Tem coisa aí. Pois é, Guerra, eu tô com um problema lá, a Bosch não tá me entregando umas peças e eu preciso receber essas peças aqui, senão vou parar minha produção, não sei o que lá. Eu quero que você pegue, dê um jeito, vá alguém lá lá na Bosch e retire essa mercadoria e me embarque isso aqui amanhã para chegar aqui na segunda-feira. Só isso que eu quero. Tudo bem, né? Falei, Guerra, não me importa o preço, eu quero que chegue aqui. Falei, bom, isso é bom. É pastelaria agora? Aí eu ligo, aí o meu amigo, aí eu mesmo que ele faz comigo, eu ligava para esse meu amigo de Stuttgart. Eu ligava e falava, Jürgen, eu preciso que você me faça um favor. Pô, Guerra, pelo amor de Deus. Como que vai a família? Tudo bem? 4 horas da Oi, tudo bem? Sei Você quando- tá bem? Como que tá a família? Mais ou menos assim. 4 horas da tarde, você me ligando não é coisa boa. Aí eu falei, não, a questão é o seguinte, Jürgen, a Bosch tá assim, assim, assado, eles têm que entregar uma peça para o nosso cliente e ele não entrega. Você precisa ir lá e se vira, cara. Você pega um avião, se precisar, traz isso aqui em primeira classe, mas traz essa carga segunda-feira. Mas dá tempo de você embarcar essa carga amanhã. Libera essa carga sexta-feira. Falei, Guerra, não vou te prometer, mas vou ligar para lá. Qual é o nome da pessoa lá da Bosch? Tal pessoa, é uma senhora. Aí ele ligou para lá, e eu esperando, né? E eu já vendo lá com a minha equipe, que tinha que esperar essa carga no domingo para chegar lá, tal. Aí, dali a pouco, ele me liga, Jürgen. Ô, Guerra, o que está acontecendo? Falei, por quê? Poxa, essa senhora falou que já conversou com o teu cliente, que o fulano, tal, falando que ela não tem isso em estoque, ela não tem. Ela não tem como entregar, não é que ela não quer, ela não tem a peça. Ela só vai ter isso aqui na quarta-feira que vem. Ela já falou isso para ele. Eu falei, bom, diante disso não é o que eu fazer, não é o que se fazer, né? Liguei pro meu cliente, falei, senhor, o nome dele era Milton. Milton, aconteceu isso. O Jürgen ligou para essa senhora que o senhor indicou e ela falou que não tem a peça. Falou, Guerra, isso eu já sabia. Eu queria que você me buscasse uma solução. E ficou por isso mesmo. Ele queria ouvir de alguém que não tinha o que fazer. E foi isso. Mas olha, tem cada situação com esse cliente muito legal. É muito bacana. Na verdade, eu acho que ele estava ali literalmente à espera de um milagre, né? Exatamente. Ele queria que mais ou você menos. fabricasse a peça e falasse, não, querido, arrumei a peça para você. Era isso que ele queria, na verdade. Mas né? Laís, você falou nisso, né? Como é que, hoje em dia, eu quando saí da Danzas, que eu fui para Panalpina, essas empresas, elas são muito grandes, né? Elas eram muito grandes. Você imagina uma DHL, eu faço o quê? 1.500 embarques por mês, mais ou menos. A DHL vai ser em 10 minutos. Se não mais, né? Só para o Brasil. Então, mas só que o trabalho deles é um trabalho diferente. Assim, pegar a carga aqui e lavar ali. É mecânico, né? É um negócio bem pontual, assim. Não é nada muito não é nada personalizado. Nada. Você tem que seguir o padrão deles. É isso você mesmo. seguindo, tudo bem. O nosso é o contrário. Nós nos adaptamos às necessidades do cliente. Então, é diferenciado. O trabalho é muito personalizado, né? Então, a quantidade é menor, mas é diferente mesmo, né? É uma assessoria mesmo que vocês Exato. oferecem, né? É um negócio E, consequentemente, uma segurança, porque o cliente fica tranquilo, né? Totalmente. O cliente liga, Guerra, eu quero que chegue de lá, pega ali. Eu dou a solução que ele busca. Apesar de quando às vezes não tem a peça para embarcar. Não, aí já vai não ter- depende de vocês, né? Aí não depende nem da senhorinha lá da Nem Bosch, dela, coitada. coitada. Então, uma coisa que ajudou muito, então, quando essas grandes empresas que eu trabalhava, ela tinha uma estrutura, né? Sim, qualquer lugar do mundo você tem uma filial deles, né? E nós não. Quando eu saí, que eu fui montar minha empresa, eu falei, gente, como é que eu vou brigar com isso, né? Hoje aqui nessas grandes empresas, eu falo, você quer dar onde? Ir Afeganistão? Você quer ir em Madagascar? Tem uma filial. Não é isso que eu vou ter. Como é que eu vou brigar? E o que diferenciou foi isso. A gente conseguiu, eu tenho relacionamento com agentes que trabalham comigo há 30 anos, 35 anos. Trabalho com os mesmos agentes. Então, eles ligam para mim, eu ligo para eles, a gente se frequenta, eu vou lá na casa deles, eles vêm na minha casa, a gente se encontra uma vez por ano. Isso aí faz com que eles atendam a gente como se fosse uma filial. E eu tenho uma filial lá fora. Isso faz com que aquela deficiência que eu tinha, então não ter filial em tudo quanto é lugar, ela terminou. Porque eu tenho na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na França, na Rússia não, mas na China, na Austrália, na Argentina, onde você quiser, nós temos um escritório que nos atenda e a gente conhece pessoalmente todos eles.
Isso é muito legal. Esse relacionamento, né? Isso, Essa teia de relacionamento que você conseguiu construir ao longo desses anos, isso faz toda a diferença, né, Guerra? Porque, assim, uma coisa é você ter um bom contato, né, com alguém lá fora. Outra coisa é você conhecer pessoalmente, é você ter uma proximidade. São as pessoas conhecerem você também, saberem a seriedade que vocês trabalham, né? E de certa forma, um precisa do outro, né? No final das contas, é muito bom você conseguir construir isso de uma maneira natural, sabendo que você tem essa rede de apoio fora, né? Nos países também que você precisa. Você imagina uma coisa, Leis. Você fala pra mim, você liga pra mim e fala, Guerra, eu quero que você me traz um equipamento lá, qualquer coisa. De onde quer que seja. Da Alemanha, da Itália. Eu quero que você retire essa carga lá e traz ela pra mim aqui. Você só liga pra mim, eu passo um e-mail e acabou. Quando você liga, eu confirmo, olha, estou trabalhando em cima disso assim. Eu ligo pro meu pessoal, ele vai retirar a tua carga lá, vai levar a tua carga ao aeroporto e todas as despesas vai ser antecipada por ele. Entendeu? Olha o custo que isso gira. Então, ele tem que ter confiança de que eu vou pagar ele de volta, entendeu? Isso é importante pra caramba. Fantástico. E, obviamente, não tem como a gente não abordar sobre, assim, planos para o futuro, tecnologia. Como que vocês trabalham com isso? Quais são as expectativas para os próximos anos? Agora, com a inteligência artificial já dominando o mundo todo, né? Eliminando alguns processos meio cíclicos até, né? Coisas manuais que as pessoas estavam ali, aqueles trabalhos meio cansativos. Hoje a IA consegue resolver isso muito bem, né? E a tendência é aperfeiçoar ainda mais, Uma dúvida. né? E não tem como fugir disso, né? Eu acredito que a logística tem muita coisa ainda para melhorar. Aqui no Brasil, principalmente, a gente já até comentou aqui, né, nos bastidores, que o Brasil ainda meio que engatinha em relação a isso. Dá para melhorar muito os processos de logística aqui no país. O exemplo disso são os países mais desenvolvidos lá fora, que tem existem processos logísticos muito mais eficazes, né? Então dá para se espelhar nisso. Mas como que vocês se destacam? Quais são os objetivos, os planos de vocês para o futuro, atrelando a tecnologia e essas novas tendências aí para o mercado? O que eu digo para você é o seguinte, você está certo, o Brasil está muito desatualizado, né? Nós somos um país muito caro, né? Um dia até um repórter da televisão, do rádio, ele estava falando uma coisa no rádio e eu falei, não concordo com o que ele está falando. Que a exportação demora quase 30 dias para sair, uma exportação demorar 30 dias para ela estar dentro do navio e sair, né? Aí eu passei uma mensagem para ele, falei, não concordo com o que o senhor está falando, porque não é verdade, eu trabalho nessa área e não é assim. E aí ele me ligou para perguntar informações e tal, e eu expus para ele como é que trabalha a coisa e tal. Mas o custo brasileiro é muito alto, muito alto. Existe muita coisa para melhorar. Agora, em termos de tecnologia, o Brasil é bastante avançado. Eu acho que o Brasil está até mais avançado do que ele pode. É verdade, por incrível que pareça, nós temos alguma coisa agora, por exemplo. Agora saiu um sistema que chama do INPE. Assim, antigamente você fazia uma importação, você tinha que dar uma licença de importação para importar, aí depois a licença de importação vinha o número, isso tudo era datilografado ainda, isso no passado. Depois que saiu o Siscomex, a gente faz tudo de via eletrônica, e hoje saiu um negócio que chama do INPE. Do INPE, o que é? Qualquer mercadoria que você vai importar, seja esse microfone, esse copo, esse xícara, o que seja, você tem que, como importador, saber aquilo que você vai importar e classificar essa mercadoria em seu nome. Falar, olha, eu importo copo de vidro da vinda da Itália, esse mesmo copo de vidro eu trago dos Estados Unidos, outro vem da África do Sul. Então você diz os seus fornecedores e o produto que você importa. Então você põe tudo aquilo que você importa dentro do sistema. Para quê? Porque quando você for importar, você não tem que ficar pedindo licença, aquele negócio todo. É só, olha, eu vou importar o item número 1, número 2, número 3, ele faz a declaração de importação para você rapidamente. Isso é uma modernidade. Porém, o Brasil, na minha opinião, tá, não está preparado para isso aí ainda. A tecnologia está adiantada para nós nesse momento, né? No Brasil, por exemplo, nós temos o NCM, não sei se vocês sabem, o NCM é a nomenclatura do Mercosul, ela classifica a mercadoria, toda mercadoria tem uma classificação. No Brasil nós trabalhamos com 8 dígitos, alguns países já trabalham com 12 dígitos, que eles vão até o copo de plástico amarelo, outro azul, outro, né? Ele vai classificando mais refinadamente. O Brasil não tem essa condição ainda, né? Porque você tem que dizer não só o que é, para que serve e como ele é usado, tudo isso você tem que classificar. Então, eu acho que nós estamos um pouco adiantados demais. Mas isso não é culpa de quem criou o sistema do INPE. Sim, eu acho que é da cultura nossa
Da resistência. Da resistência, exato. Eu me lembro quando saiu o Syscomex, que eu te falei, era tudo feito no papel. Quando saiu o Syscomex, olha, você tem que fazer tudo no Syscomex. Nossa, aí não vai dar certo, o Brasil vai adiar, não vai acontecer. A do INPE está assim um pouquinho, está atrasadinha, mas o Syscomex, assim, o Brasil falou assim, ó, é a partir de amanhã. Pum, desligou tudo, nada mais funcionava, era só Syscomex. Ou você fazia Syscomex ou não fazia. Cara, foi uma loucura. Você tinha que fazer aquelas ligações de modem, aquele apito, aquele negócio todo. Era tudo, palavra, tinha que trabalhar de madrugada para não pegar fila, para não congestionar o sistema. Era uma coisa assim, fantástica, mas funcionou porque não deram outra opção para nós. E aí a coisa andou. E hoje a gente não faz nada que não seja por Syscomex. Esse sistema do INPE está caminhando pelo mesmo trabalho, mesmo caminho. Então, a Koenig está preparada para isso, sabe? A gente tem uma equipe toda ela atualizadíssima, todo mundo fez curso, nós compramos sistema. Esse sistema nós não fizemos, esse nós compramos pronto, ele já vem com a inteligência artificial. Existem vários programas bons desenvolvidos no mercado para esse tipo de coisa. Então, o cliente pede para nós, fazemos um trabalho, ele dá para nós tudo aquilo que ele tem de importado, de itens a serem importados, a gente insere todo no sistema para que os clientes tenham essa facilidade. Mas fora isso, a inteligência artificial realmente é um caminho sem volta que está ajudando bastante, viu? A gente está dando curso para o nosso pessoal no escritório, para eles aprenderem a fazer, não ficar usando só como tradutor ou só para fazer uma cartinha, uma correção ortográfica, mas para eles entenderem que aquilo ali dá muito potência, ajuda a fazer uma cotação, ajuda a fazer um cálculo de frete. Nossa, é muito legal. Veio para auxiliar muito no dia a dia, né? Exato. E para aumentar a produtividade. Eu acho que se as pessoas entenderem, né, que a inteligência artificial, ela não veio para substituir profissões, Exato. e sim para auxiliar. Muita gente tem medo disso. Sim, e tem pessoas que infelizmente usam a tecnologia da forma errada, Exato, né? Recentemente eu vi algumas reportagens o quanto isso está impactando negativamente na saúde mental das pessoas. Porque tem gente usando ChatGPT para desabafar como se fosse um psicólogo, um psiquiatra, eu já ouvi falar sabe isso, assim? E a finalidade da inteligência artificial não foi feita para isso, né? Ela não tem esse objetivo, ela não foi criada e desenvolvida para essa finalidade. Talvez até chegue a esse ponto, mas não é agora. Não, inclusive até quem desenvolveu mesmo, o dono da ChatGPT, enfim, eu vi um depoimento dele falando sobre isso, que ele tá assustado de ver o rumo que as coisas estão tomando. Não era esse o objetivo, não. Mas, enfim, eu acho que é normal, né? Tudo Ele que é vai novo, conseguir segurar, né? tudo que é novo, as pessoas vão passando um pouco do limite, depois demora um pouquinho, as coisas vão se encaixando de novo e espero que isso em algum momento se torne equilibrado, né? Eu acho que esse é o objetivo. É uma coisa nova, né? Coisa nova. Tudo que é novo tem esse alvoroço todo no começo, impacto, tudo, né? esse impacto, né? Mas depois eu acho que as coisas vão tomando o seu devido lugar, né? Dentro vai aprender das a usar proporções. direitinho isso aí. Assim espero, né? Alguém vai usar errado, que eu Hoje sei. já tem gente oferecendo cursos, mentorias de como você utilizar as inteligências artificiais da melhor forma. Eu tô fazendo esse curso. Então, agora. é importante, né? Eu acho que existem especialistas para isso, né? Exato. Pra gente conseguir... Cada um vai usar na sua necessidade, Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que dá para todo mundo usufruir dessa tecnologia da melhor forma, né? Para aumentar a produtividade, a lucratividade, mas não substituir pessoas. Não, em absoluto. Ao contrário. Ao contrário. Eu acho que vai aumentar a sua produtividade mesmo. Com certeza. Tem alguma coisa, Marco, assim, que você gostaria de ressaltar que a gente não falou da Koenig do Brasil? O que você gostaria de destacar, além daquilo que a gente já conversou hoje aqui? Olha, o que é o seguinte... A Koenig do Brasil, ela é uma das grandes empresas do Brasil. Nós somos uma empresa bastante dedicada e a gente gosta de fazer aquilo que a gente faz. Gosta mesmo. Eu gosto de fazer. A cada meio quilo de carga que eu embarco, eu fico feliz, sabe? Eu gosto mesmo. E as pessoas que trabalham com a gente, eles têm também essa filosofia, mesmo aqueles mais novos estão entrando com a gente e tal. O que eu imagino é que a única coisa que eu gostaria que acontecesse mais no nosso negócio é que as empresas brasileiras que trabalham, que estão aqui no Brasil, utilizassem mais os agentes de carga brasileiros, não os internacionais. E eu digo por quê? Nada contra aquilo que eles trouxeram de tecnologia, de ensinamentos para nós, né? Mas prestigiasse um pouco para nós, porque aquilo que a gente produz de lucro fica aqui. Aquilo que eles produzem de lucro vai para lá para fora. Então eu gostaria, assim, de fazer com que um convite para as empresas nacionais explorarem um pouco mais, não só a minha empresa, mas as outras empresas que são genuinamente brasileiras, porque a gente tem capacidade de oferecer um trabalho, talvez até em termos de personalidade, melhor do que aquilo que é praticado lá fora.
Com certeza. Então fica aqui o convite para você que é empreendedor, que tem uma necessidade aí de importar, de exportar o seu produto, enfim. Entre em contato, né, com a Koenig. Querendo ou não, durante esse podcast aqui, durante esse episódio, o contato da empresa, as redes sociais, o site foi aparecendo aqui na tela. Então, com certeza, o pessoal já vai entrar em contato Espero contigo. E, Marco, muito obrigada, assim, pelo bate-papo. Foi muito legal conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, da empresa também, né? São 38 anos aí de trajetória. Acho que 51 anos de experiência na área, é isso? É verdade. É Em muita outubro coisa, agora. né? Então, eu acho que nada melhor do que a gente ter certeza de que a gente está fechando negócio, que a gente está contando com uma empresa que, além de experiência no mercado, também tem uma bagagem muito, muito boa para passar. Porque eu acredito muito que casos que você já solucionou, já resolveu, de certa forma te ajudam a resolver o próximo cliente que vai chegar com um problema parecido ou com algo que você consegue solucionar de uma maneira mais precisa, mais rápida, mais objetiva, que eu acho que é a necessidade de todo mundo hoje em dia, né? É isso mesmo. E você, parabéns, você conseguiu pegar mais ou menos aquilo. Você daqui a pouco pode trabalhar na minha área. Pode me contratar. Concorrente. E eu volto pra minha terrinha. É isso aí. Que é Campinas. É isso aí. Mas, querido, obrigada Eu mesmo. que agradeço. Foi um prazerzaço. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigada. Agora fique à vontade para você também deixar um recado aí para sua família, para os seus clientes, para os seus parceiros. O momento é seu. É só olhar para essa câmera Olha, aqui. gente, eu estou aqui, eu fui convidado para participar desse programa, desse podcast, que eu confesso não sabia nem o que era um podcast, meu negócio é mais carga mesmo. Mas agradecer o prestígio de todos vocês e saber que tudo aquilo que vocês têm dado para nós para fazer importação, exportação, os transportes, nós fizemos com muito carinho e que a gente vai continuar fazendo isso por um bom tempo ainda. Nós temos uma equipe nova aí que vem atrás com a mesma filosofia para atender a todos vocês. Muito obrigado mesmo. E para minha família, obviamente, pela paciência que a gente de vez em quando está muito tempo ausente e fora de casa, viajando, não sei o quê. E obrigado pela paciência de vocês. É isso, né? No final das contas, família é a base de tudo, né? Não há Então, que dúvida. bom que você tem aí uma esposa que te acompanha, seus 5 filhos também. Sucesso para vocês, Obrigado. né? Muita saúde, muita prosperidade. E voltem numa outra oportunidade para contar novos projetos, novidades. História tem bastante. E muita história, porque história a gente gosta, né, Lucas? História é uma coisa que a gente gosta muito de ouvir, é muito legal. Obrigada pelo seu tempo, Obrigado tá? a você, E sucesso sempre. A gente Pra se nós. encontra aí nesse caminho. se Deus quiser. Certo? E a você que nos acompanhou nesse podcast, muitíssimo obrigada pela sua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco até agora. Compartilha, curte, manda esse episódio para outras pessoas também. Ajuda a disseminar esse conhecimento e a divulgar o trabalho da Koenig do Brasil também, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para as pessoas que você conhece, tá? A gente se encontra no próximo episódio, sempre às 8h08 da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Até mais!